Estamos começando o nosso programa Lins em Pauta. Estamos falando sobre as diversas profissões. Os vereadores da Câmara Municipal de Lins indicaram pessoas que realizam um trabalho diferenciado no município de Lins, um trabalho que faz a diferença na vida das pessoas, e hoje eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios da TV Câmara o Rodrigo, que é o proprietário da revista Comunica, também está há muitos anos na Rádio Regência e foi indicado pelo vereador Canela. O Rodrigo vai contar um pouquinho para a gente sobre a sua vida, sobre a sua trajetória e sobre o seu trabalho, que tem feito a diferença no município de Lins. Rodrigo, muito obrigada por sua presença. É um prazer te receber aqui, a convite do vereador Canela e também em nome de toda a população linense que vai conhecer um pouquinho por trás do administrador da Rádio Regência, do proprietário da revista Comunica e vai contar para a gente sobre a sua trajetória. Seja bem-vindo e eu gostaria que você começasse se apresentando. Quem é o Rodrigo? Há quantos anos o Rodrigo está nessa profissão? Primeiro eu que agradeço, Patrícia, agradeço o nosso nobre vereador Canela pela indicação. Muito feliz, muito honrado, eu que me sinto honrado de estar aqui. Conheci agora a estrutura maravilhosa dos estúdios da TV Câmara, que eu acompanho desde o começo. E falar um pouco de mim, mais uma vez obrigado. Eu sou pai do Leonardo, pai da Letícia, marido da Renata. Sou casado desde os 18 anos com a Rê. Eu tenho já um netinho, o Luca. Legal. Fruto do meu filho Leonardo com a minha nora Gabi. Eu sou formado em marketing pela Unilins. Terminei em 2009/2010 ali. Eu trabalho desde os 11 anos. Eu comecei num banco, no antigo Banco Bamerindos, com 11 anos, pela antiga Polícia Mirim, hoje o Centro de Formação do Mirim, né? E eu fiquei no banco por 3 anos, aí chegou um determinado momento que não poderia trabalhar mais menores de idade. E a rádio, a dona Marina, o Marcelo, eram clientes do banco. E a Sueli Medina, eu chamo ela de madrinha, um beijo, Su, ela me indicou para trabalhar na Rádio Regência. E na sequência, no mesmo dia que veio essa regulamentação do banco que não poderia trabalhar menor, eu fui trabalhar na rádio. Isso em 1994 para 95. E tô lá até hoje. Em setembro, agora 1º de setembro, eu completo 30 anos na Rádio Regência. E como a gente estava conversando aqui antes de começar, sim, eu te perguntei, quantos anos tem a Regência? É verdade, a Regência tem 35. É praticamente o Rodrigo e a Regência... um casamento. É a mesma história. É verdade. E aí eu entrei na faculdade depois, né? Já com os filhos e tal. Minha esposa trabalha na Unilins também. E aí num projeto de faculdade, de uma matéria do professor Vorley, que hoje é professor na ITEC, na Unilins ainda, tem a VH Lins Turismo, nós tivemos que criar um blog na época. E esse blog, eu falei, puxa, eu vou criar algo focado no público universitário. E aí criei o blog chamava Comunica Universitário, e foi um sucesso, deu certo, e eu falei, puxa, acho que isso aí dá para dar sequência, né? E no finalzinho da faculdade teve uma matéria do nosso saudoso professor André Fassa, que era empreendedorismo. Eu falei, puxa vida, eu vou vincular o blog a uma outra situação que era um jornal. Aí nós criamos o Comunica Universitário, que era um jornal focado no público universitário. A gente, em princípio, começou ali na Unilins e tal. E no finalzinho do curso, para aquela matéria já, o trabalho de conclusão, TCC. né? Eu falei, puxa, eu vou também trazer o jornal, né? E deu certo também, já com anúncios, né? E realmente matérias focadas e com público universitário escrevendo, tanto professores quanto alunos. E deu certo também. Nós fizemos mais uma edição para a conclusão do curso. O Gilson, através do jornal City News, foi o jornal que nós estudamos para fazer a matéria. E aí eu falei, puxa vida, acho que vai dar certo isso aí. Concluímos a faculdade e eu continuei com o jornal. O jornal ainda universitário. Aí a gente conseguiu abranger para as outras faculdades, na época a Unimep, o Salesiano, a própria Unilins, a FATEC. E a gente começou a ampliar a gama de pessoas que escreviam, captando pessoas também dessas outras universidades, né? Tanto alunos quanto professores. E aí ela tomou um corpo meio que para a cidade toda. E aí, num determinado momento, a gente percebeu que poderia ampliar mais um pouco esse público, trazendo também profissionais, pessoas, né,
da cidade como um todo, não só o universitário. E aí a gente tirou a palavra universitário, isso 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos depois, e aí ficou a Comunica, que ainda era jornal, mas num determinado momento a gente percebeu que dava para melhorar a qualidade de impressão, transformando em revista. E aí foi ali que começou. E essa hoje, há 16 anos, né, a Comunica está no município de Lins, também na região, e durante sua trajetória, você teve a oportunidade de conhecer muitas pessoas, muitos empresários, e a gente percebe que a Comunica faz parte do município de Lins desse desenvolvimento. Como foi para vocês essa crescente? É justamente isso, né? Quando a gente percebeu que ela poderia tomar esse corpo no sentido, até comercialmente falando, o que a gente percebeu é o seguinte, é aquilo que a gente estava falando agora há pouco, é você mostrar, através da revista, quem está por trás das empresas. Sim. Né? Então, por exemplo, a última capa agora, o Chiquinho Nucci, famoso Chiquinho da Califórnia, e a Flávia, eles são do meio do rodeio, né? O Chiquinho, dono de tropa de rodeio e tal. Então, às vezes as pessoas não sabem quem está por trás da determinada empresa, no caso aí a Vettaci. Então, a revista, ela tem essa oportunidade de mostrar quem está por trás, né? Da empresa. Então, essa ideia que pintou no sentido das capas serem pessoas de destaque na cidade, né? E aí, obviamente, a gente acaba com todos esses anos conhecendo realmente muita gente aí da cidade, graças a Deus. E nessas histórias, né, eu sempre, nas pessoas em que eu tive o prazer de conversar aqui, nas entrevistas, a gente percebe sobre o propósito. Cada projeto, cada pessoa que senta aqui, geralmente é uma pessoa que tem feito a diferença no município, que faz um trabalho, seja em diversas áreas, mas que tem por trás disso um propósito. Você percebe esse propósito na sua caminhada e também mostrando nessas histórias de pessoas poderosas, né? Sim. A gente pega a capa da revista, são capas lindas, fotos bem produzidas e empresas de sucesso, mas quando você vai lá ler a revista, percebe nos textos, você percebe que são histórias de sucesso, de superação e muitas vezes de pessoas que começaram lá embaixo, tiveram uma vida difícil até aí de superação, né? Teve alguma história que te marcou? Ah, teve várias, né? São 16 anos e a revista ela é praticamente mensal, né? Então, assim, não dá para descrever, porque se eu falar de alguém, Sim. eu vou estar realmente desvalorizando as outras. Mas são realmente histórias que motivam, né? A gente sempre costuma falar que a Comunica, por trás disso tudo, né? Por trás a gente fala da matéria de capa, que talvez seja o carro-chefe de cada edição. Mas ali, como um todo, né? Eu vou dar, por exemplo, um exemplo, que é uma colunista nossa, ela chama Letícia Arzani. Ela é psicóloga em Lins, e eu conheço os pais dela desde praticamente da minha infância, né? Que eles moravam ali perto de casa, a gente frequentava a mesma igreja. E eu lembro da mãe dela um dia me mandando uma mensagem ou me ligando. Faz muito tempo isso já, eu não vou conseguir precisar os anos. E ela falou: Rodrigo, minha filha se formou psicóloga, dá uma mão para ela, divulga ela na revista e tal, né? E aí a gente começou a conversar, ela me mandou um artigo maravilhoso de psicologia, e naquele momento era um tema muito impactante para aquela época, né? E a gente publicou. E deu uma repercussão maravilhosa, maravilhosa. Por que eu estou falando isso? Porque hoje a Letícia é uma big de uma profissional no segmento dela. É uma das mais respeitadas, ela é psicóloga focada no público infantil. Então, assim, eu tive a oportunidade de acompanhar o crescimento profissional dela através da própria revista, né? A mãe dela às vezes me encontra, fala: nossa, Rodrigo, eu tenho uma gratidão. Eu falo: não, gratidão nada, é a sua filha. Tudo é dela, o mérito é dela, porque realmente é uma grande profissional. Então, assim, essas e outras histórias, a gente, pelo passar do tempo, né, a gente conseguiu acompanhar, assim, trajetórias de sucesso. Então, um dos propósitos da revista é isso. Sabe, é você mostrar os profissionais que tem, para que eles também tenham esse crescimento, né? E, obviamente, a gente consegue acompanhar isso, fica muito feliz, né? Eu queria te perguntar sobre essa transformação. O marketing, hoje, as pessoas que estão nos assistindo Sim. e que querem trabalhar com marketing, que querem trabalhar com comunicação, qual é a dica que você dá para essas pessoas através da sua experiência? Eu acho que hoje o marketing, ele tomou uma proporção gigante, né?
É que as pessoas, eu lembro muito bem disso na faculdade, é que marketing não é propaganda e publicidade. Na realidade, o marketing, ele é muito mais que isso. A propaganda e a publicidade, eles são ferramentas do Sim. marketing, né? Então, assim, o marketing hoje, ele tá em tudo, né? Principalmente aí com o advento das próprias redes sociais, né? Os meios digitais, você está sempre sendo impactado por alguma situação do marketing, né? Tanto na precificação, às vezes, de um produto, até chegar na própria publicidade, que é, como eu falei, uma das ferramentas. E eu acho assim, hoje, você percebe que as pessoas, você é proprietário de uma loja, aí você cria sua conta no Instagram, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Para ficar mais prático. E às vezes as pessoas já, do nada ali, já colocam um conteúdo e acaba às vezes não pesquisando direito, não expondo direito Sim. para o público que ele quer atingir de uma maneira correta. Então, assim, o marketing, ele precisa ser visto como um todo, né? Então, o que eu indicaria hoje é que as pessoas estudassem um pouco mais o marketing, para depois ir lá colocar a cara ali na frente porque acho que com as ferramentas que o marketing tem, você consegue realmente pontuar aquilo que você quer, aonde você quer chegar, principalmente com a sua empresa, com o seu produto, com o seu serviço, né? Rodrigo, e hoje, como você definiria a sua trajetória? Ah, Patrícia, eu sou um homem muito feliz, eu me sinto realizado. Eu sei que tem muita água para rolar ainda, eu quero crescer mais, mas assim, no sentido pessoal, puxa vida, eu tenho uma esposa maravilhosa, que é o meu braço direito, que é a Renatinha. Eu tenho filhos sensacionais, sabe, que já estão aí decolando nas suas carreiras profissionais. Falta o Léo, tá ali trabalhando já, pai de família, né? Tá construindo a família dele. Tem a Letícia, tá fazendo uma faculdade de medicina em Araraquara, que também tá correndo atrás do seu sonho. Tem meu netinho, sabe? Então, assim, na minha vida pessoal, eu me sinto muito realizado. E profissional, também, sabe? A Rádio Regência me deu uma bagagem muito grande comercialmente, um aprendizado administrativo. Sou muito grato, né, ao Marcelo, a Dona Marina, pela confiança. Estou lá até hoje brigando também, correndo atrás para que cresça cada vez mais, né, a empresa. E a revista também, a gente estava falando isso agora há pouco, ela está tomando um outro corpo, né, vinculado às mídias digitais. Sim. Então, assim, eu me sinto realizado, mas eu acho que eu ainda tenho muito a percorrer. Quais são os projetos? Eu quero crescer mais realmente com a revista ainda. Eu acho que tem muito a conquistar, né, a mostrar para o público o que a gente tem no coração, que dá para a gente expor isso e dar resultado, obviamente, para os clientes, para os anunciantes. Idem com a rádio, né? A gente estava falando isso, eu e o Ivan, agora há pouco. A tecnologia, ela veio para aliar, né? Ela é um aliado a essas mídias tradicionais. Sim. Então, eu acho que a gente tende a crescer muito com isso, tem muito a se explorar. Então, eu quero navegar nessa onda aí, eu quero estar junto, acompanhando todo esse movimento e crescendo, obviamente, profissionalmente. São 30 anos de experiência e a gente acompanhou essa evolução, né, tecnológica, uma evolução de uma cultura. São gerações que vêm se transformando. Sim. A gente teve, infelizmente, a Covid, que deu uma parada e as pessoas são diferentes, né? Sim. Antes da Covid e hoje, devido ao tempo e tudo que todos passaram. E essa evolução, você percebeu qual foi a diferença e o que mais te impactou nessa evolução que você acompanha desde quando você entrou na rádio? Sim. Eu acho assim, até quando vinha ali no começo das mídias digitais, as redes sociais, tal, falavam assim, que os meios tradicionais, né, o rádio, a revista, a TV, puxa, será que vai acabar, né? Mas não. Tá todo mundo percebendo, e é o que eu falei agora há pouco, que na realidade as mídias tecnológicas, né, as mídias digitais, elas estão servindo de aliado, né, a esses veículos tradicionais. Eu estava falando agora há pouco com uma cliente, justamente isso, que assim, o meio de comunicação tradicional, ele não vai acabar. Ele não vai acabar. Obviamente, tem públicos, né? É o que Sim. eu estava falando com relação à segmentação. Tem públicos específicos, eu acredito. Tem a pessoa que gosta de pegar o meio físico ainda para ler,
né, o palpável, Aí é gostoso, né? Não é? É diferente. Tem o Kindle lá, tem o celular, mas eu acho que ainda o meio físico para você ler, eu particularmente prefiro. Sim. Aí o rádio, você pode ouvir dirigindo, né? Você pode ouvi-lo lavando louça, você pode, ele permite essa flexibilidade que os meios ali eletrônicos, você tem que parar efetivamente para né, para rolar a tela ou para, né? Então, assim, por isso que eu acho que não vai acabar. E aliado a isso, os meios digitais, a gente também está nas plataformas, né? Sim. Então, assim, o impacto, quando você você perguntou, eu acho que para mim é isso. Puxa, será que vai acabar? Nossa, será que a gente vai, né, aguentar toda essa pressão, até comercialmente falando, né? Como eu falei, o cara pega, abre uma empresa, cria uma conta no Instagram e acha que está resolvido. É claro, realmente é uma das principais ferramentas. Mas eu acho que não. Eu acho que tem muito, dependendo do público que o cliente quer atingir, ele precisa dos meios. Muitas vezes, né, acompanhando as redes sociais e diariamente lidando com as redes sociais, é isso que você falou justamente. Às vezes a pessoa, ela abre despreparada e ela vai passar um conteúdo e que o resultado às vezes pode ser péssimo. Exatamente. Né? Às vezes você acha que vai dar muito bom e tal. Então esse cuidado dos meios de comunicação correta, do estudo e de profissionais que orientem corretamente é muito importante. Porque na terra da internet, eu falo, as pessoas amam e odeiam na mesma intensidade. E se não tiver uma estrutura, às vezes a pessoa não consegue lidar. E assim, é legal isso que você falou. Você pega os profissionais dos veículos, né? Aqui de Lins nós temos excelentes veículos. Nós não somos só vendedores, né, de mídia. Nós acabamos, pela nossa experiência, sendo consultores. Então é realmente isso que você está falando. Puxa, em qual horário eu coloco no rádio? Que público você vai filtrar? Que público você quer atingir? Então, que horário que eu coloco? Que programa? Mesma coisa a própria revista. Em que eu te encaixo aqui para poder te dar um resultado melhor? Então, assim, essa consultoria, né? Que às vezes as pessoas não vão atrás num determinado momento para poder inserir a marca dela, né? Sim. Então, e até falando da questão de credibilidade, eu costumo falar que, assim, é legal, você tem a sua empresa, insere nas redes sociais e tal, mas quando você tem a chancela de um veículo, com uma marca já que vem trabalhando, que vem demonstrando credibilidade na cidade, na região, é diferente. Sim. Então, essa chancela do veículo, né, no caso da Rádio Regência, da revista Comunica, claro, puxando a sardinha para o nosso lado, né? É diferente, né? Então, quando você, igual ontem, nós estávamos lá no desfile da Flávia, da Vetassi, ela por si só, colocar nas redes sociais dela, muito legal. Mas quando você tem por trás ali a marca, né, da revista Comunica, ali, divulgando isso, eu acredito que transmite também essa seriedade do evento, da empresa, né? Por causa dessa chancela, realmente, do veículo. Às vezes, aqui, né, falando do legislativo, quando os vereadores são eleitos, eles já vêm com as suas redes sociais. Sim. E dentro das suas redes sociais eles têm os seus seguidores. E aí eu sempre transmito para eles, né, que ali são os seguidores que eles já conquistaram, que é o público que conhece, Sim. Um parente, um amigo, um eleitor. Quando aqui nós temos a estrutura e você passa para as redes sociais da instituição, eles atingem um público que eles não têm nas suas redes. Exatamente. Que aí é a oportunidade de mostrar o trabalho para um outro tipo de público que não é o público já conquistado, Sim. né? Então é assim o trabalho também, eu acredito. Justamente isso, é exatamente isso que eu tô sobre falando. isso. É sobre isso, perfeito. É legal essa observação, pai. E aí, para a gente finalizar o nosso bate-papo, eu já de antemão gostaria de te convidar para que você voltasse aqui com temas específicos para falar sobre alguns assuntos. O espaço está aberto. Amém. A Câmara Municipal de Lins, através da TV Câmara, é um canal do município de informação, informações educativas, caráter social. Então, é um espaço aberto a todos de Lins e também aqueles que desejem reforçar esse trabalho. E eu gostaria que você deixasse a sua mensagem para quem está te assistindo, também para quem está procurando uma profissão. Gostaria de conhecer, porque eu já ouvia falar do Rodrigo da Regência
do Rodrigo da Comunica, quem é, né? Hoje é esse papel que eu faço aqui com você, para as pessoas saberem quem que está por trás da revista Comunica, também do administrativo da Rádio Regência. Então, eu gostaria que esse espaço ficasse livre para você dizer as suas palavras. Legal. Ó, primeiro, eu acredito muito em Deus, Paty. Eu sou um cristão. Então, assim, primeiro, confie em Deus. Eu acho que o primeiro passo é isso. E depois, foque naquilo que você quer. Foque e vai atrás, corra atrás do seu objetivo. Às vezes, eu costumo falar que às vezes demora um pouquinho, né? Aquele sonho que você tem, ele não é automático, mas ele vai chegar, né? Com esforço, né? Primeiro você tem que gostar do que faz. Então, acho que hoje a gente chegou num ponto que não é só trabalhar, né? Não é trabalhar. A gente, quando faz o que gosta, a gente é feliz. Sim. Né? Outro dia eu ouvi uma frase que o cara falou assim, pô, você não precisa ser feliz só aos finais de semana. Você tem que ser feliz de segunda, de domingo a domingo. Sim. Né? E isso quer dizer que você tem que ser feliz no seu trabalho. Então, para você ser feliz no seu trabalho, você tem que fazer o que você ama. Eu percebo, por exemplo, você transmite no seu olhar que você gosta do que você faz. Sim. Né? Você é formado em jornalismo, está trabalhando com o que você se formou, quer dizer, você correu atrás do seu sonho e está realizando. Então, acho que o primeiro passo é esse, é fazer o que gosta e depois é correr, é trabalhar, é suor, se especializar, cada vez mais tentar melhorar e correr atrás do objetivo. Muito obrigada, Rodrigo, pela sua presença. A gente percebe, né, esse movimento. Esses dias uma pessoa esteve aqui e ela disse assim, não, o Rodrigo está lá na igreja sempre, com a família, né? O Rodrigo desde sempre. Então, assim, eu vejo que a gente aqui é uma lente voltada para a gente, mas tem muitas pessoas que estão observando o trabalho. É verdade. Né? A gente percebe quando erra. Né? Eu brinco aqui, às vezes sai alguma coisa do ar, não sei o quê. Eu falo, olha, as pessoas estão nos vendo, né? É verdade. Então, enquanto tudo vai bem, a gente não tem noção dessa visibilidade e faz a diferença. Amém. Então, assim, também eu acredito que esse trabalho, ele pode, e com certeza as pessoas que estão nos assistindo vão sair aqui inspiradas em começar, e aqueles que tiverem curiosidade de conhecer um pouco mais sobre a revista, sobre o seu trabalho, e também os empresários e as pessoas que estão nos assistindo e quiserem entrar em contato com você, pode deixar o seu contato. Com certeza, ó. Rádio Regência, @Regência FM, não tem como errar. E a revista Comunica, @Revista Comunica. E o meu também, pessoal, Sim. Que é o Instagram aberto, tô lá à disposição, me chama lá no direct, é @Rodrigo Batistas. Tem um S no final de Santos. Muito obrigada, volte sempre, eu agradeço a sua Eu participação. que agradeço, pai. Tamo junto. Conte comigo. E esse foi o nosso programa Lins em Pauta. Eu acredito que vocês, assim como eu, gostaram desse bate-papo, puderam conhecer um pouco mais de quem está por trás da revista Comunica, também do Rodrigo da Rádio Regência, o Rodrigo que veio aqui para trocar essa ideia com você e deixar essa inspiração. Vocês que estão procurando uma profissão e desejam, através do marketing, através da comunicação, realizar o seu sonho profissional, fica aqui o Rodrigo como a sua inspiração. Você pode entrar nas redes sociais da Revista Comunica, também da Rádio Regência e também do Rodrigo para conhecê-lo um pouco mais. Eu agradeço a vocês pela audiência, convido a vocês para acompanharem a nossa programação e não se esqueçam, através do canal da Ouvidoria, você pode deixar a sua sugestão, a sua indicação e até mesmo a sua reclamação, para que constantemente nós possamos melhorar o nosso trabalho e atender ainda mais à sua expectativa e aquilo que você, enquanto cidadão, espera da Câmara Municipal de Lins. Eu agradeço vocês e fiquem com a gente. Nós estamos nas redes sociais, nos canais do Facebook, do YouTube e do Instagram e também no canal 36.3 da TV Câmara Lins, canal aberto. Muito obrigada e até a próxima!